Este, quem vos fala hoje, que escreveu a carta a São Policarpo, seu discípulo e bispo de Esmirna, era bispo de uma das três mais importantes cidades do Império Romano, sendo elas Roma em primeiro lugar, Jerusalém em segundo e a cidade de Antioquia, berço da civilização cristã no Oriente, onde se desaguaram muitas conversões. Berço da civilização cristã, assim sendo também. Ele deixa no caminho de seu martírio quando é preso por uma visita do imperador Trajano, que exigiu que ele negasse a Cristo, ou seja, louvasse-o como um Deus e decretasse submissão ao império pagão e, por conseguinte, às deidades pagãs. Ele não só não negou a Cristo, como também declarou o Kyrios. Iesu Christi Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor. Dessa forma ele foi condenado ao martírio, mas não com a impressão de infelicidade, mas sim um espírito animado, que nós já vamos conferir, pois na época era quase que se competir para poder morrer por Cristo, dar sua vida pela palavra, da qual ele mesmo se entrega avidamente pelo Senhor, vista ele corajosamente como exemplo e não como uma espécie de sadomasoquismo maluco, como vejamos em certas situações modernas hoje, mas sim com o espírito submisso à palavra, entregue a Deus e com desejo intrínseco de imitação de Cristo, né? Até já deu um livro por São Tomás Kempis, esse anseio de ser imitador de Cristo, assim como Paulo nos ordenou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Lavar nós, sendo imitadores tais como os cãezinhos mal domesticados de estimação, tentando aprender a sentar e rolar, quiçá menos que isso, diante de uma figura como um dos principais apóstolos de Cristo. Então, para predefinir aqui o assunto que nós vamos abordar, hoje faremos essa leitura, e convocação para nossas vidas desses ensinamentos extremamente sucintos que podem ser aplicados em absolutamente qualquer época da humanidade, que serão de fato excessivos. Essa é a enorme riqueza da patrística. É uma carta simples, clara e objetiva, dirigida a seu discípulo São Policarpo. Um tratamento que é dado também de Paulo a Timóteo, um tratamento muito carinhoso que os discípulos tinham uns com os outros. Creio que uma carta foi maior que a de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo em específico, com o teor de testamento espiritual. Mas esse também vai nos lembrar de muitos anseios e passagens elevadíssimas do Evangelho, tanto as cartas paulinas, as cartas mais conhecidas que nossos santos apóstolos, bem vividas mais do que nunca nesse momento por eles que eram perseguidos por sua fé. E uma riqueza de detalhes de uma vida baseada nos evangelhos. Vamos ver este exemplo hoje. Entregue-se ao martírio como ele se entregou, também no seu cotidiano, naquilo que tu puderes fazer como ele, naquilo que tu puderes negar em tua vida, em relação à obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o início vem com a saudação. Inácio, também chamado de Teóforo, a Policarpo, bispo da igreja dos Esmirnenses, ou melhor, aquele que tem por seu próprio bispo a Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Desejo abundância e também felicidade. Vale ressaltar que, como foi exposto nos Atos dos Apóstolos, foi em Antioquia que surgiu uma promissora comunidade cristã por meio de Bernabé e Saulo. É que a evangelização neste lugar tomou então grandes proporções, graças a este berço. Vocês podem checar em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Foi em Antioquia, esse local, que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos, certo? Louvor e exortação, tendo obtido boa prova de que tua mente está firmada em Deus como suprema rocha firme e inabalável, glorifico em alta voz por ter sido considerado digno de contemplar teu rosto irrepreensível, o qual sempre desejo gozar em Deus. Suplico-te pela graça em que estás revestido, graça esta do Espírito, que prossigas na tua corrida e exortes a todos para que sejam salvos. Mantém a tua posição com todo cuidado, tanto na carne quanto no Espírito. Tem como prioridade conservar a unidade, do que nada é melhor. A unidade da igreja é um dos principais fundamentos da essência das cartas
de Inácio, também tendo sido ele um dos primeiros, se não o primeiro, que foi martirizado já no início do século II apenas, por volta do ano 106 ou 107, ele vai nos entregar sua vida pelo rebanho e pelo bom pastor Jesus Cristo. Foi um dos primeiros, se não o, a se referir à Igreja Santa como Igreja Católica. Católica vem também do grego, dos termos kat e kos, ou cólicos. Quem tiver aí o chat GPT ou o Google para melhor conferir, católicos significa universal. A igreja fundamental sempre foi a igreja fundada por Cristo. A igreja que hoje contemplamos como igreja de Jesus Cristo sempre foi a igreja católica, fundada sobre a rocha, ainda que as pessoas se pervertam como sempre foram pervertidas ao longo de toda a história, desde Adão e Eva. A igreja espiritual, sobretudo, também como o corpo de Cristo, a qual preserva os sacramentos ligados a nós por Pedro, Santo Apóstolo Pedro, ela preservará-se até o último dia, mesmo que no último dia ainda sobrará um só Pedro para todo o Espírito, porque por ocasião é que muitos padecerão. Que Deus tenha piedade de nós nesse momento, e a gente pode agradecer que, por mais da dificuldade do nosso tempo, houve piores e haverá piores também, mas tenhamos esperança. Ele venceu o mundo. Então, exorta que a Policarpo manter sua posição de soldado, não soldado mais de espada e escudo, exceto as espirituais, como a posição de soldado de Cristo, tanto na carne, ou seja, tanto se porta irrepreensível como ser humano, quanto no espírito. O que fazemos na espiritualidade suporta a todos, assim como o Senhor te suporta. Ser tolerante, gentil com todos, ampara todos no amor, como já o fazes, entrega-te à oração sem cessar. Virtudes, que são, nunca se repetirão demais para nós, que são as verdades essenciais do cristianismo, sintetizada numa sabedoria muito maior que a do nosso tempo, mesmo que de maneira tão humilde e objetiva. Suportar, orar sem cessar, ser humilde, tratar como Deus nos ensinou nos grandes mandamentos maiores de nosso Senhor. Implora maior entendimento além do que já possui. Ser vigilante, possuindo um espírito desperto. Fala a cada um individualmente, conforme Deus te concede. Essa parte, ela nos pega muito, porque falar a cada um individualmente, sendo bispo de uma inteira comunidade, é de fato uma decisão de mais íntegro amor e entrega à sociedade cristã. Jesus assim fazia para exortar a cada um de nós, para fazer o ato de amor, de disciplinar. Pois que cada um que disciplina verdadeiramente ama, senão aquele que é estranho deixa-se passar batido quando você faz algo errado, como fosse mais um louco, porque já aquele que disciplina, ele tem amor muito maior. E ainda assim havia essa piedade dos santos padres da igreja já no início. Falar a cada um individualmente, puxar no canto, mesmo sendo chefes de grandes e importantes comunidades. Pede ainda, suporta as enfermidades de todos, como atleta perfeito. Atleta perfeito, este no ponto de vista da vida cristã. Quanto maior o labor, tanto maior o ganho. Labor aos irmãos que são bastante entendidos, apenas não foram instruídos nessa palavra específica, vem do latim. Nossa língua latina é o mesmo que significado que trabalho, tá bom? Labor, atividade laboral, são atividades de esforço laboral, trabalho. Quanto mais difícil, quanto mais extenuante for, quanto mais trabalhoso assim sendo, maior o ganho, que nos vai lembrar o mesmo. Não é impossível evitar lembrar das cartas paulinas, que são muito bem absorvidas por este santo apóstolo, esse que foi discípulo do próprio discípulo amado, o apóstolo João, que recostou a cabeça como um primeiro devoto do Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus, amante desse coração que tanto amou os homens, mas que nunca foi amado de volta. A citação é mesmo essa, tanto de atletismo, como o apóstolo Paulo diz, que luta como um pugilista, corre pelo corredor, não pelas penas materiais e passageiras do mundo, mas pelo troféu, o santo galardão, que é a vitória que nós cristãos queremos ser a vida eterna. Tanto maior o trabalho, maior será o galardão. Não sobre o que hoje pode se distorcer nas igrejas menos instruídas positivamente na fé,
assim falando, como conquistar bens materiais, e eu falo literalmente, não é e não há margem para interpretação de bens materiais. Aqui estamos e está se falando a exegese bíblica dessa palavra, exortada também por Paulo aos Romanos, no capítulo 8, é de que aquele que se dedicar numa fé, no amor e esperança, nas virtudes, o mandamento maior que há de se cumprir para Deus, esse que cumpre de fato o Evangelho herdará as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, que é promessas que são para um reino que não é deste mundo. O reino dele não pertence a este mundo. O reino que se espera herdar para o cristão verdadeiro é a vida eterna, é o compromisso com Deus, é ser, o seu desejo é ser um só corpo em Cristo. A sua luta de fé, ele é um atleta na verdade para se tornar santo, seja de altar, mas se esconda na humildade infinita que nos torna santos de fato, maiores realmente somos ou jamais seríamos. A humildade, ser menor, torna-nos maiores, que aquele que sentar no último lugar poderá ser chamado para o primeiro, né? Ainda, desde que essa humildade não seja levada ao contrário para tentar se exibir e elevar ainda mais o ego da pessoa, porquanto nas nossas comunidades de fé podemos ser pessoas, e inclusive até mesmo nós, sobretudo primeiro nós, podemos nos inflar, nos encher do ego que diz, ou se você está rezando, você é o primeiro, você é melhor que ele. Ou se você tem no seu coração alguma espécie de modéstia, quer dizer então que agora você já está em um melhor patamar. Talvez você seja melhor até que o seu próprio padre, não é mesmo? Do que os seus próprios bispos, do que os seus próprios intercessores. Aí, pela suposta virtude, deveria ser de humildade, entra a avareza e inveja. Então, esse atletismo perfeito da vida cristã, do qual nossos irmãos em Jesus foram pugilistas que lutam como um boxeador para vencer fortemente a batalha, correm como corredor, experimentam a luta cristã, o martírio, as cadeias, as prisões, as ridicularizações, as difamações, as perseguições, as faltas muitas vezes, um martírio cotidiano, até mesmo a privação dos bens mais básicos e íntimos ao ser humano sofreram. Então isso era necessário deixar-se claro, essas promessas não são promessas materiais, seja desde um carro até uma casa, até alguma coisa que você crê que há valor útil para você. Ainda assim, Deus venceu o mundo, e o objetivo principalmente das cartas apostólicas, principalmente da teologia deixada por nossos irmãos no período patrístico, foi sobre como nos tornarmos santos para herdarmos o céu. E essa é a promessa verdadeira e íntegra, que é, se não maior que todas as outras. E o que nos saciaria e preencheria mais que isso? Então, há de, na verdade, se renunciar a esse desejo mundano, materialista nesse momento, mais que tudo. Nunca houve um momento mais importante que hoje, em que estamos envoltos mais do que nunca na história, nas garras do modernismo e da necessidade financeira, do que em qualquer época da humanidade. Precisamos do Evangelho Santo e verdadeiro e verídico, e isso é o que vamos buscar. Vida no Espírito é o que foi nos aconselhado pelos santos apóstolos e seus herdeiros, seus primeiros bispos. Uma vida em Cristo Jesus. Jesus libertou-nos da lei do pecado e da morte. De fato que agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Essa condenação que podem nos trazer as cadeias e as correntes humanas, Cristo já nos deixou claro, mas será troféus para a nossa vitória, pois ele mesmo foi preso e morto num lugar muito acima de todos nós, ou que jamais iremos alcançar. Senão, o meritório será alcançar-nos este Cristo, nos aproximar pela sua graça e por intermédio de vossa Santíssima Mãe, Maria Santíssima. Pois os que vivem segundo a carne se interessam pelas coisas da carne, enquanto os que vivem segundo o Espírito se interessam senão pelas coisas do Espírito. Desejo de carne leva a morte, enquanto o desejo de espírito leva para a vida e paz. A vida prometida e em abundância, além de ser literalmente o pão dos fortes, além de ser literalmente Jesus Cristo, é o céu aonde na casa do Pai há muitas moradas. Essa é a vida que nós estamos querendo buscar, e a vida pelo qual esses apóstolos morreram para herdar e para dar-nos o exemplo e para trazer o rebanho conosco. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que deverá revelar-se em nós. A glória futura nunca foi uma promessa de uma vida financeiramente próspera, uma vida próspera financeira no futuro, porque você irá pisar nos seus inimigos, que você irá vencer seus adversários, seus competidores, e aí você terá
será um primogênito entre seus irmãos, financeiro, mas até porque você acreditou em Deus. Por causa disso, você terá uma herança, terá seu galardão, você será próspero. Esse galardão é evidente, está descrito todo o tempo, a coisa mais dita que foi: se vocês viverem segundo a carne, morrerão, por mais de 3, 5 vezes. Ao contrário, por meio do Espírito, vocês fazem morrer as obras do corpo. Por meio do Espírito morre as obras do corpo. Então viverão todos aqueles que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, para me seguir. Daí palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: será salvo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então em meio a essas cartas, esse contexto e pretexto, uma vez eu ouvi de um grande pastor padre da nossa igreja a seguinte frase: o texto sem o contexto vira pretexto. Se eu tiro o contexto de um texto inteiro, aquilo se tornará pretexto para qualquer outra coisa. E aí, outro evangelho será levado em conta pelas pessoas que não este que foi revelado. E aquele que alterar essas palavras, ele dificilmente chamará pelo Senhor no dia final e será ouvido. Rejeitado, a pedra que outrora fora rejeitada e se tornou para nós angular, esta pedra está cada vez mais esquecida e estão virando as costas para ela. Muito sob o pretexto dessa teologia da prosperidade, ok? Que é uma teologia não cristã. Lembre-se, ainda que o anjo venha e traga outro evangelho, se amas os bons discípulos, nisso não tens mérito. Procura antes pela mansidão subjugar os mais difíceis. Subjugar é o sentido de obediência, o que já falamos. Aquele que exorta, que disciplina, é o que verdadeiramente ama, pois quem avisa é provavelmente um amigo. Aquele que vê na rua um desconhecido e não tem as virtudes cristãs nele, dificilmente se importará com um irmão que não é conhecido por ele, não é da sua parentela, não é do seu sangue, e muitas vezes nem se fosse importaria o suficiente, se não é uma pessoa extremamente útil especificamente para ela. Então nós amamos aqueles que são inúteis, nós temos por família aqueles que não têm casa, aqueles que não têm lar, aqueles que são subjugados, esquecidos por todos. Desde os primórdios foi assim. Nunca foi um negócio de business networking. Por essa mansidão é que nós devemos praticar disciplina e obediência. Subjugar os mais difíceis é educar e produzir discernimento na fé naqueles irmãozinhos que são ainda pequenas crianças que em sua rebeldia não receberam as primeiras educações. Ele bebeu da água da nascente, foi ensinado pelo apóstolo João, dono do evangelho mais alto, de um evangelho mais complexo e grande em profundidade e santidade da nossa Bíblia, o livro de João. O livro do Evangelho de João. E aqui, coincidentemente, é a próxima frase, né? Nem toda ferida se cura com o mesmo remédio. Mitiga aqueles violentos com aplicações brandas e, veja bem, ser em tudo prudente como a serpente, simples como a pomba. Então é a verdade que está clara, está desenhada para nós. Amar-nos uns aos outros, porque aquele que ama o inimigo não tem mérito algum, porque bajular aquele que te bajula já é muito fácil, até por questões de interesse, não por amizade, mas até mesmo por puxa-saquismo, uma questão que existe muito hoje, você utilizar aquilo que tu pode sugar, né? Como quem pega o leite da vaca e separa o bezerro, depois descarta, como se deixasse de cuidar e zelar por aquela criação, daquela vaca, daquele pasto, daquele bezerro, e só após recolher aquilo que é necessário, vamos supor, como se você deixasse o bicho para secar com fome e com sede no pasto, até que ali magro morresse de fome. Isso é a doutrina do puxa-saquismo que hoje em dia tem. A falsa amizade do mundo, a falsa suavidade do mundo moderno, quando alguém puxa seu saco, satisfaz o seu ego apenas para tê-lo temporariamente como um aliado, e depois que pôde utilizar o que era necessário, ele pode facilmente descartá-lo. Esses são os amigos do mundo, aqueles que não são amigos, aqueles que não são irmãos verdadeiros na fé. Mas aquele que é cristão, pelo contrário, tem a virtude de ser o que é, como um ferro bem forjado, adaptado no fogo, que nunca muda, não importa
a mudança das ideias, não importa o destino e o rumo dos ventos, não importa a situação que a ele ocorre, pois ele será ele mesmo e lembrará que ele é um cristão. Independente de retribuição, independente se alguém tem ou não o que oferecer, o que dar, se alguém tem sequer mérito para poder receber aquela esmola, para receber um cobertor, para receber um teto, um prato de sopa, uma palavra. Ame a seus inimigos, significa isto, porque aqueles que você já gosta, como você teria mérito nisso? Do que você seria diferente dos pagãos? Por isso está escrito nessa exortação: se amas os bons discípulos, nisso não tens mérito. Procura antes, com mansidão, ir educar os mais difíceis, pois por isso foste formado de corpo e espírito, para tratares com brandura os males visíveis diante de ti. E quanto aos invisíveis, roga a Deus que te sejam revelados, para que nada te falte, mas superabundes em todo dom. Ou seja, ser um pastor de tamanha humildade é indicado entre esses grandes padres da igreja, pais apostólicos, de tamanho zelo que até mesmo os defeitos que são invisíveis pede a Deus os males que não estão sendo vigiados, para que os seja revelados, para que seja revelado, para que ele possa cuidar da administração de todas as coisas, que nada passe despercebido, não recusando nenhum trabalho, para que Deus ajude-o na vigilância do rebanho, da administração, se recusando a deixar passar mesmo os detalhes que passariam por oculto nas igrejas, no desejo, na ânsia de bem administrar aqueles talentos que o mestre o confiou. Os tempos exigem tua vigilância, como os ventos ao piloto. Veja se isso não é atual para nossa época. E como o porto ao náufrago, a fim de que tanto tu quanto os teus alcancem a Deus. Sê sóbrio como atleta de Deus. O prêmio diante de ti é a imortalidade e a vida eterna, na qual tu confias. Mais uma vez, surpreendente o quanto fica claro na doutrina verdadeira. Você, como um sóbrio atleta de Deus, vai aqui colocar o atleta como se estivesse numa Olimpíada pela santidade, cujo prêmio está escrito. Não há necessidade nem de se perder em alguma interpretação, está escrito exatamente o que é. É extremamente claro, Padre apostólico. O prêmio que está diante de ti, esse troféu a qual se ansejas, ao qual se é dito pelos santos apóstolos e seus discípulos, é a imortalidade e a vida eterna, com todas as letras, sobre uma prosperidade financeira, que é quase um ataque da víbora titânica, sobre a verdade a qual está fundamentada a nossa fé. Eles pregam liberdade financeira, prosperidade financeira, mas nada disso trará a eles liberdade verdadeira, porque esse mundo passará como a poeira, assim como o céu e a terra passarão, mas tem aquilo que não passará, as palavras de vida eterna que ele disse para nós, a promessa verdadeira que é o troféu, o prêmio diante de Policarpo, a qual está dito aqui perante a ele está o bispo de Antioquia dizendo, colocando diante de seus olhos, exortando seu amigo e irmão, pois ele está peregrinando já para o martírio, deixa esta memória para ele. Prêmio diante de ti a imortalidade e a vida eterna. Temos que lembrar uns aos outros. Essa prosperidade financeira que eles pregam, ela passará. Como a poeira, como o pó, como o vento, eles viverão ali uns 60 anos no máximo de enfado, onde eles tentam lutar para acumular essa poeira vã. Por mais que tenha ali alguns momentos, instantes de prazer, a maior parte é de desconforto, por causa do vazio imenso, inexorável, impreenchível que existe no espaço do buraco que ficaria da fé. Deveria ser preenchido de fé, a qual, sem o evangelho verdadeiro, ela jamais será interpretada, jamais será buscada, jamais será alcançada de outra forma. Existe um só o evangelho verdadeiro, existe só uma verdade, apenas um ensinamento, apenas uma igreja. Nós vivemos, nossa vocação primeira é a santidade. Nenhuma suposta luta por prosperidade financeira justificará cristãos sendo
sendo martirizados pela boca de leões, certo? Em todas as coisas, seja a minha alma por tua, e também minhas cadeias, as quais tens amado, um oferecimento interior extremamente profundo, até de suas próprias cadeias, qual é citado aqui, e sempre lembrando que o martírio para ele é elevado como um troféu, não encarado com tristeza, mas quando inevitável, uma oportunidade de oferta absoluta a Deus, na qual nenhum quis negar a Cristo, uma verdade pela qual ninguém morreria é um Civic Uno do ano, um Civic Uno, perdão, não conheço de carro, um Fiat Uno ou um Civic do ano, um carro como esse, um Corolla, vou comprar um Corolla novo, por causa disso eu vou dizer ao imperador Trajano que eu não negarei a Cristo, porque senão eu não serei próspero, não serei abundante, não vou comprar uma casa em condomínio, não vou ter 7 mansões em Dubai, entende? Absolutamente ninguém seria atacado numa fornalha, absolutamente ninguém seria atirado numa banheira de óleo quente, fervente, por uma verdade que não é a vida imortal e Cristo, dado em sacrifício cruento de sangue. Absolutamente ninguém viveria uma vida inteira por fé em um mosteiro a serviço da sociedade, numa diocese, se recusando a ter bens mais do que o necessário para você, deixando de ter uma família para cuidar de todas as famílias numa vida diocesana. Quem seria tacado em um forno e diria: virem, podem virar o meu corpo, pois esse lado já está assado, enquanto proclama Jesus Cristo é o Senhor? Quem faria isso por uma religião de teologia da prosperidade? Eles sabiam para onde iriam, eles sabiam qual era o galardão verdadeiro. Isso nós temos que recuperar, saber exatamente qual é a fé que temos, para que esses cristãos confusos sumam e nasçam cordeiros novos que têm esperança na aliança, que sabem quem são, por que vieram e para onde vão. Ele morreu para que você tivesse vida eterna, uma morada de fato para nossos irmãos cristãos no céu que durará e que não perecerá. Queira ser separado no trigo e não no joio. Por pouco tempo nós temos essa esperança, pois ainda podemos escolher. Mas ele diz: eis que chegarei como ladrão. Ladrão de madrugada chega sem aviso, sem bater na porta, sem acender a luz e sem fazer barulho. Ele vem sem avisar, sorrateiramente, e você só percebe quando ele já está. Não te perturbem. O que sobre a perseverança, na verdade, continua a exortação. Não te perturbem os que, parecendo dignos de algum crédito, ensinam várias doutrinas estranhas. Permanece firme como a bigorna sobre os golpes, ou seja, não será efetivamente fácil. É próprio do atleta nobre ser ferido e ainda assim vencer. Devemos, sobretudo, suportar tudo por amor a Deus, para que Ele também nos suporte e nos introduza em seu reino. Aumenta ainda mais o teu zelo. Corre a tua corrida com energia crescente. Considera bem os tempos. Espera por Cristo, Filho de Deus, que antes do tempo existia, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, como professa o nosso credo. Continuando, mas no tempo se manifestou, invisível por natureza, mas visível na carne, impalpável e impassível, mas por nós se fez passível e de toda maneira sofreu por nossa causa. É isso que ele fez, como diz a carta aos Filipenses. Esvaziou-se de si mesmo para se tornar homem. Ele estava na forma de Deus, mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de um escravo, a aparência de um servo, tornando-se semelhante aos homens e encontrado na figura de um homem, e baixou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao posto mais alto. Não negligencie as viúvas. Sê tu, depois do Senhor, seu protetor e amigo. Nada se faça sem o teu consentimento, e nem tu faça algo sem a aprovação de Deus, como já fazes, pois és firme. Reuni-vos frequentemente, procura cada um pelo nome. Como ele fala já no começo, fala a cada um individualmente, conforme Deus te concede, bem como Cristo chamava no canto para conversar. Não desprezeis os escravos, sejam homens e mulheres. Duas coisas chamam a atenção aqui. Durante a exortação, no que ele fala sobre a perseverança, permanece firme como a bigorna sobre golpes. Mais uma vez ele fala sobre o segredo
segredo da santidade. Engorda, você pode ver uma ferramenta que se torna de superfície incandescente por causa da natureza dos golpes, de martelo ou preferencialmente marreta. Essa é a natureza de um espírito que é forjado sobre o fogo, e o santo se não é formado por isso. E essa é a conversa, nível da conversa deles que estamos tendo aqui. Que não é apenas remover a pessoa da escravidão, quebrar suas correntes e depois colocá-la numa escravidão maior. Eu duvido que exista poucas coisas na natureza que seja pior do que a escravidão, mas ser um escravo do pecado de todo é muito ruim. Vocês já viram uma pessoa como é escrava no vício das drogas? Isso é uma escravidão pior do que a morte. Então ele vai dizer para que as pessoas se submetam ainda mais, que o servo não perca a modéstia e a humildade, mas sim passe a submeter-se para a glória de Deus, a fim de que alcancem de Deus uma liberdade de fato melhor. Uma necessidade da obediência e da disciplina. Não é apenas dar o prato de comida a alguém, mas é muito mais do que isso. Acompanhar e servir vai além do puro e simples ato da esmola. Mas como você oferece esmola? Como você trata da pessoa a quem você dá esmola? Com que motivo e espírito você deu esmola? Se você deu com julgar, já no olhar, você já transmite outra coisa para a pessoa. No meu mais pobre e parco, vi o exemplo, pois eu não tenho assim a capacidade de dar um exemplo à altura dos padres apostólicos. Quanto a maridos e esposas, fugir das artes malignas, antes denuncia-as publicamente, recusando a comunidade se tornar um povo pagão, né? Uma exortação a maridos e esposas continua. Exorta minhas irmãs, tão um carinho que tem pelas mulheres, a chamá-las especialmente de irmãs e falá-lo à parte. Exorta minhas irmãs a amarem ao Senhor e ao contentarem-se com seus maridos. E tanto em carne quanto em espírito ele vai falar. De igual modo, exorta meus irmãos, tal qual o carinho se refere aos homens da comunidade e o chama de irmãos, também repetindo, em nome de Jesus Cristo, a amarem suas esposas como o Senhor amou a igreja, ou seja, a mulher oferta, enquanto honrando as virtudes teologais, as virtudes cristãs dentro do matrimônio e dentro da lei de Deus, aonde vivem as igrejas, aonde vivem as famílias cristãs, que são o núcleo, o seio da nossa civilização cristã, e o seio também da nossa igreja, sem a qual não haveria igreja e não poderia existir. Essas famílias que são o seio e núcleo central do cristianismo, que dão-nos as vocações, que dão-nos os religiosos, que dão-nos os bispos e padres da igreja, dentro deste seio, dentro deste núcleo familiar, a mãe obedece e apresenta neste núcleo de virtudes, nessa honra que existe dentro da família católica, ela oferece a sua obediência ao marido como cabeça da igreja, enquanto nós temos a noção de que se é para o marido amar as esposas como o Senhor amou a igreja, não pouco ele o oferece em troca, mas antes de tudo, antes mesmo de estabelecer-se algo que se dará em contraparte, ele se oferece em libação, se necessário for, e até mesmo de maneira cotidiana, se souberem interpretar em seus corações, as suas esposas, porque Jesus Cristo, como o Senhor amou a igreja, dando a vida por ela. Então ele morreu, foi morto numa cruz, morte de cruz, tendo um corpo imaculado, santo, sem mácula do pecado, uma carne puríssima, e ainda se deu como pão a nós hoje, para que ao se alimentar do próprio Deus vivo, nós podemos, pelo mistério salvífico que se torna presente durante o sacrifício da missa na igreja, estarmos em comunhão mútua e perpétua com Ele. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Amém? Isso é como o Senhor amou a igreja. Então será que não seria pouco, colocando aspas aqui, a mulher defender apenas uma obediência, como o povo também na igreja deve a obediência a Jesus? Quem não gostaria de obedecer a Jesus? Quem não gostaria de obedecer a Jesus? Bom como ele é, bom como Deus é. Este marido que está descrito amou a sua esposa como o Senhor amou a igreja, aquele que é capaz de sacrificar sua vida pela sua família, sua esposa e seus filhos, sobretudo sobre as crianças,
aquele que é capaz de derramar o seu sangue, a exemplo como Cristo derramou o seu pela remissão dos nossos pecados, pela salvação do mundo, que pudesse assemelhar com Cristo sequer em tentativa humilde e muitas vezes falha que nós fazemos, 100% falha para falar a verdade, quando a gente vai alcançar essa perfeição de Deus que encarnou e habitou entre nós. Eu tenho certeza que aqui ele está exortando de modo extremamente correto, pois a mulher que obedece seu marido, sendo ele um marido que amou a família, como o Senhor amou a igreja, ela está obedecendo quase que uma ordem de um maná que cai dos céus. E obedecer a cabeça da igreja, como obedecer a cabeça do lar, como é responsabilidade, e responsabilidade às vezes até física, bem a responsabilidade que um pastor de ovelhas tem sobre cuidar de suas ovelhas, pois se o pastor perde uma de suas ovelhas, ou com a vara e o cajado não as conduz de maneira certa, mas de maneira errônea, ele pode até matar essa ovelha. A ovelha, muitas vezes o pastor passava por um lugar extremamente estreito, próximo ali a precipícios, e o pastor utilizando a vara e o cajado, quando a ovelha ali desorientada se virava para morrer, né, ali ia cair no precipício. Através da vara e do cajado, no caminho perigoso da vida, o pastor nos consola, nos protege de todo mal, do perigo, às vezes até mesmo quando a gente não espera que isso aconteça. Inocente como a ovelha pensa, que sobretudo agora nós vamos falar de nosso Deus, o pastor aplica a vara da correção. Que nós digamos, né, faça-se como a tua palavra, exercendo a habilidade de se assemelhar a Nossa Senhora de Deus. Pela fé obedeceu, onde que Eva havia desobedecido e escutado o demônio. Se alguém puder permanecer em pureza, em honra àquele que é Senhor da carne, que assim permaneça. Porém, preste bem atenção na exortação, como ela fala. Porém, permaneça assim, sem vangloriar-se, mas sem se ensoberbecer. Aquele que se ensoberbecer já está perdido. Já aquele que se julga maior que o bispo será arruinado, certo? Então, que a tentativa de modéstia não seja, na verdade, motivo de desvirtude, de desonra. Porque se você utilizar aquela que é uma virtude cristã para se vangloriar e se tornar invejoso e ególatra, você vai perder a santidade. E é uma armadilha que também é nos exortado. Eu já fiz isso. O orgulho já foi causa de minha queda por questão de se perder, julgando-se mais capaz do que qualquer irmãozinho, por mais menorzinho que seja do tamanho de uma pequena libélula na natureza. Como pode? Esses santos não se sentiam maiores uns que os outros, mesmo quando estavam em tudo submetidos à fé, na fé, a seus mestres. Esses mestres se diminuíam, porque o servo não será maior que seu senhor, aquele que, tendo a possibilidade de se regalar de todas as virtudes, pois ele era as virtudes encarnado, ele era Deus. Vocês estão certos em me chamar de mestre e senhor, porque bem eu sou. Pois bem, observem, se assim age o mestre, lembrem-se, o mestre não é maior que o seu senhor. Aos que se casam convém formar sua união com o consentimento do bispo, para que o matrimônio seja segundo Deus, não segundo a concupiscência. A concupiscência é o desejo da carne. Nós não estamos afastados da graça, porquanto nós estamos em estado de graça com Deus, não rompemos o nosso laço com Ele. Pois eu me confessei, pois eu recebi os sacramentos, eu não estou vivendo obstinadamente em pecado mortal. Ou se estou em pecado mortal, vai e confesse-se imediatamente. Sabe, levanta da cama, hoje, agora, se planeie para confessar. Faça o exame de consciência, que você não é obrigado em nada a estar separado da graça de Deus, mesmo que do amor de Cristo absolutamente nada nos separará, ok? No entanto, há uma natureza em nós que é a natureza de Adão e a natureza de Eva. Desde o paraíso, eles deturparam a imagem do ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e desde então existe essa concupiscência, fruto do pecado original, que é sempre a carne desejando a pecar, a carne tendo inclinações, flexões ao pecado, o matrimônio sendo então para Deus não segundo a concupiscência, segundo de fato, né, desembocar na luxúria, que é o desejo de satisfação da carne. O casamento é para Deus, que não seja para o homem, o matrimônio seja uma vocação à santidade. Por isso está colocando aqui
aqui já estabelecendo princípios, dogmas que estão claríssimos na igreja, certo? O sacramento do matrimônio, que seja feito por um padre. A união, o consentimento com o bispo. Por quê? Para que assim seja ele segundo Deus e não para concupiscência. Porque, como exorta também o apóstolo Paulo, escreve Inácio, em tudo seja feito para a glória de Deus. Ele escreve: em tudo faça para a glória de Deus. Só disso se a razão, pelo menos o propósito feito na nossa vida, já são uns 3 passos bem dados, largos, em direção à santidade. Quanto aos deveres do rebanho, atendei ao bispo para que também Deus vos atenda, exortando a respeito da obediência à igreja que primeiro vem, porque obedecendo à igreja, obedecemos a Deus, obedecemos aos mandamentos. Minha alma seja pelos que se submetem aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, e minha porção seja com eles em Deus. Trabalhai juntos, lutai juntos, correde juntos, sofrei juntos, fazei tudo juntos, repousai juntos e levantai-vos juntos, como despensadores e cooperadores, servos de Deus. Tudo o rebanho, as ovelhas, não devem estar dispersas, devem estar tudo fazendo juntos na cooperação do amor a Cristo. Assim seria um rebanho, se todos fossem ovelhas. Agradai àquele sob cujo estandarte combateis. Jesus, como alerta, como exorta o apóstolo Paulo a Timóteo, nenhum soldado vai à batalha querendo agradar os assuntos civis, para que cuide de agradar ao seu Senhor e seja promovido em sua patente. Guardando essas coisas no coração, podemos entender o que o apóstolo Paulo queria dizer. O estandarte a qual combatemos é a cristandade, é a esperança verdadeira, Cristo, né? É se destacar, separar-se do mundo. Ah, não, mas eu vou viver fora do mundo. Está escrito já, a senha já foi lida aqui. Em tudo fazei para a maior glória de Deus. Nada fazei desatento, nada fazei em vão. Nada fazei sobre o aspecto material, o aspecto da luxúria, o aspecto concupiscente. Aquilo que fizer seja para a maior glória de Deus. É assim que se faz a nossa parte enquanto vivemos por Cristo. Aonde viver é Cristo e morrer é lucro. Não que vocês falam seja especialista. Na verdade, eu provavelmente sou o menor que vocês. E o menor de todos aqui nessa roda. Aquele que mais tem sede, mais bebe água. Ou seja, eu sou um desesperado. Me faz tanta falta que aqui estou eu. Como vocês, eu sou o menor, por isso estou aqui. Acaso outra razão, estaria em outro lugar. Aquele sob cujo estandarte combateis é de quem recebereis o salário. Agradai somente àquele. Que ninguém seja encontrado desertor, né? Não seja lobo vestido em pele de ovelha. Que ninguém seja encontrado desertor. Que vosso batismo seja para você como couraça. Que sua fé seja vosso capacete. O amor a sua lança. A paciência como toda a vossa armadura. Vossas obras sejam o encargo a vosso confiado, para que recebeis digna a recompensa. Não há como chegar até esta parte e se esquecer de como está escrito na carta aos Efésios, armas da luta cristã que o apóstolo dá. Fiquem firmes, portanto, usem na cintura o cinturão da verdade. Vistam a couraça da justiça, calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. E peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se nós temos essas armas, esse cinturão, essa couraça de justiça, essa espada da palavra, esse escudo de fé contra as flechas inflamadas de Satanás e seus demônios, que sejam repreendidos imediatamente pelo sangue do Cordeiro, que é fiel e é fiel até a morte. A fé é um capacete, a lança do amor e a paciência, como também mais incrementos de armadura para o nosso corpo. Se antes tínhamos uma armadura romana, agora temos uma armadura de um soldado templário, e com o batismo servindo-nos como parte de nossa couraça, vamos nos tornando um soldado mais completo. Sabendo pelo vosso zelo em oração que a igreja que está em Antioquia da Síria possui paz, também eu me alegro mais, descansando em Deus, se por meio do sofrimento for achado digno de chegar a ele, de modo que, pelas vossas súplicas, eu seja reconhecido como discípulo de Cristo. Veja, ele pede para
conseguir alcançar benefício do martírio, feliz como que por meio de seu sofrimento, que não é inútil, não é vão, mas é dedicado à paixão do Cristo, é achado digno de chegar ao Cristo. Por causa desse sofrimento, por meio das súplicas também de seu discípulo, ele anseia de ser reconhecido como discípulo de Cristo. Como nécios e mornos como cristãos não somos, isso incluído eu como irmão que vos falo como principal e primeiro exemplo hoje na nossa fé. Mornem às vezes até sem sentido, em meio à confusão, falta de certeza. Isso é estar ardendo em fogo santo. Esses homens defendiam para que não se negassem a Cristo, fossem mortos e ansiavam que chegasse esse momento. Convém, ó Policarpo, bem-aventurado em Deus. Olha, como seria feliz ser chamado como discípulo assim por seu mestre. Mas eu não sei se compensa a incrível dor que é ver o seu mestre ser entregue. Que bom que hoje nós podemos conservar nossos mestres e nossos padres. Estamos na melhor época para viver em Cristo. Nós não estamos celebrando nas catacumbas e nem nos cemitérios, e nem temos que nos encontrar às escondidas em nossas casas. O que nos impede de sermos minimamente cumpridores da palavra e da fé? Porque nós, com a omissão da nossa palavra, o cristão hoje, com a omissão da palavra, nega a Cristo, nós não somos perseguidos mais do que por nós mesmos. Nós mesmos nos atiramos no inferno e andamos a passos acalorados e saltitantes, assoviando rumo ao Sheol. Convém, ó Policarpo, convocar um santo concílio e escolher alguém que muito ameis, reconheceis como um homem diligente para ser designado mensageiro de Deus a ir à Síria, glorificando assim o vosso amor operoso para a glória de Cristo. Um pedido de que se envie um mensageiro à Antioquia. E encerra: o cristão não é dono de si mesmo, mas está sempre pronto para o serviço de Deus. Esta obra é de Deus e vossa, quando a cumprides para a sua glória. Santo Inácio, ele era um homem de um coração consideravelmente imenso, por não ter negado, mas ter aceitado e corrido atrás, se dado devotamente em libação para levar a seus irmãos cristãos perseguidos ao Cristo. Essa vida de Santo Inácio é responsável por instituir, afirmar pela primeira vez alguns dos mais importantes dogmas da igreja, como o princípio da unidade da fé cristã, como vocês bem veem. E ele fez muitas cartas. Ele fez cartas a Roma, ele fez cartas a Esmirna, ele fez cartas a outras comunidades da igreja, fez cartas aos Filipenses. E apenas uma das menores, uma pequenina carta, com alguns pequeninos trechos, nós tiramos isso tudo. É de realmente espantosamente nos deixar em silêncio, como que sem palavras. E, sobretudo, eu nunca vi se instruir com tamanha humildade, sem hesitar, ser enérgico. Esse é um exemplo de configuração a Cristo. Não existe um ato de amor maior que dar a vida por Jesus e pelo próximo. É de fato o ápice da vida cristã, depois e abaixo da missa. O martírio, ele mostra uma igreja, um crescimento que rega a terra que irá florar nossos santos com o sangue dos mártires. Isso é uma palavra que já ouvi numa homilia na igreja. É durante essa demonstração suprema de amor, de aceitar morrer pela salvação de um próximo, que uma pessoa ela assume as mesmas características, podemos dizer, de configuração a Jesus. De Inácio a Policarpo. Como não pude escrever a todas as igrejas, porque devo partir apressadamente de Troade para Neápolis, peço-te, conhecedor que és da vontade de Deus, que escrevas às igrejas vizinhas, para que façam o mesmo, as que puderem, enviando mensageiros, e as demais mandando cartas por meio daqueles que tu enviares, para que seja glorificado por uma obra que será lembrada para sempre, como tu és digno. E assim eles realmente foram até os dias de hoje, só que menos do que deveria se falar. Saúdo a todos nominalmente, e em especial a esposa de Epítropo,
com toda a sua casa e filhos. Saúdo Átalo, meu amado. Saúdo também aquele que será considerado digno de ir convosco à Síria. Que a graça esteja com ele para sempre, e com Policarpo, que o envia, um mestre a seu bispo. Oro por vossa felicidade perpétua em Deus, nosso Jesus Cristo. Saúdo Alce, meu amado. Permanecei bem ao Senhor. Se vocês observarem nos Atos aos Apóstolos, na referência ao martírio de Santo Estevão, primeiro mártir da história da Igreja Católica, e era um dos homens de maior confiança dos apóstolos, ele falou e defendeu Jesus. E ele, dessa forma, irritou extremamente os judeus que eram contra o Santo Evangelho. Atos vai dizer assim: e arrastando para fora da cidade começaram a apedrejar. São Pedro e São Paulo também sofreram martírio, mas esse martírio ele não era para eles motivo de tristeza, mas ele na verdade era um motivo de se alimentar a fé de muitos. Veja, como nós dissemos, ele estava ali num ato de amor supremo para sacrificar a vida pela salvação de um próximo, de um irmão. E você, de fato, você admite em si as características do Cristo. Então, esse ardor pelo martírio, um entusiasmo por derramar o seu próprio sangue pela fé verdadeira, é que fez manifestar em Inácio um desejo dessa configuração, dessa imitação de Cristo. Ele mesmo disse: eu ainda não atingi a perfeição em Jesus Cristo, eu estou apenas começando a aprender, e eu vos dirijo a palavra como condiscípulos meus. Em sua carta aos Efésios, ele mesmo escreveu, eu vou ler para vocês: agora ainda estou me começando a tornar, agora estou tomando a forma de um discípulo, que nada visível ou invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Já pedindo para que a inveja não o alcance. Para quê? Para que ele não possa ser entregue, para que ele não possa evitar de ser entregue. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamentos de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do mundo caiam sobre mim, com a única condição a de que eu alcance Jesus Cristo. Ou seja, como ele mesmo defendia, nada lhe serviria os encantos desse mundo, e nem sequer todos os reinados deste século. Para ele foi melhor morrer por Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Ele estava em busca daquele que morreu de nós. Ele queria aquele que por nós ressuscitou e subiu aos céus. Aquele estava buscando nesse momento. Por isso foi com entusiasmo verdadeiro ao martírio. Ele pede: perdoai-me, irmãos. Ao mundo não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Ele pede perdão porque ele suplica: não me impeçais de viver, não queirás que eu morra, não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Por quê? Você deve estar se pensando: como assim? Não me impeçais de viver e não queirais que eu morra? Mas ao mesmo tempo, por isso então pede-os que não o seduza com a matéria do mundo. É porque a vida que ele te falava, você vai perceber agora, não é a vida que muito vos encanta. Deixar-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Aqui está a busca, meus irmãos. Deixai-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Se de fato desejava a vida após a morte, e não esta sim é a segunda vida, esta é a vida efêmera, porque a vida que encontramos no mundo, a materialidade não é verdadeira, ela é infinitamente menos satisfatória que a do céu. Aos esmirniotas, os habitantes de Esmirna, na sua carta aos esmirniotas, ele escreveu em referência a Cristo: para sofrer com ele eu suportarei tudo. É por ele que suporto tudo, é ele quem me dá força. Ele que se fez homem perfeito. Então é tanta verdade aqui contida no início dos séculos que ele foi dito: deixai-me receber a luz pura. Somente quando tiver chegado lá, ele seria considerado homem. Dessa maneira, como podemos compreender, quando tiver chegado lá, serei homem. Como Cristo, ele vai fazer a referência: fez-se homem perfeito, e assim ele quer se assemelhar. Esse é o homem que ele quer se tornar, semelhante a Jesus. A perseguição da igreja acontecia muitas vezes por razão de intrigas e uma falta de modéstia. No primeiro período do cristianismo, os apóstolos davam sangue para dar testemunho de Cristo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo de Cristo
a morrer martirizado, onde o rei Herodes ordenou que fosse decapitado à espada. Esses cristãos dedicaram as suas vidas por Cristo, através de suas próprias vidas, dando testemunho de sua própria existência. Não só o padre na homilia assim nos admoestou, graças a Deus, isso hoje já é cultura que se diga. A frase de Tertuliano hoje é interpretada das melhores formas possíveis sobre o sangue dos mártires que rega a semente dos nossos novos cristãos. Mártires, eles foram a semente que regaram as catedrais que se ergueram e hoje podemos frequentar como templos. É por isso que, apesar de me encher de, necessidade de conversão, necessidade de mudança, ao ter contato com essas cartas também me entristeço muito, porque não se pode ver a paixão de Cristo e sentir-se não pode se comprazer-se ao contemplar os mistérios pascais, que são dolorosos. Exige-se de nós jejum no período de Semana Santa, porque de fato, não para sentirmos pena de Cristo, mas sentirmos repúdio pelo nosso pecado. E é impossível evitar ver o sacrifício de nossos irmãos, que são nossos semelhantes, e muitos com exemplos tão satisfatórios de como ser um ser humano, e não ficar triste, não se sentir abalado. Ele, de fato, veementemente procurou imitar os passos de Jesus. Ele professou a sua fé em Cristo diante de todas as autoridades, o imperador Trajano, e com a fidelidade dos apóstolos, com a fidelidade de um bispo, de um sacerdote fiel, ele conduziu os próprios passos até a morte, seguindo o Mestre, repercutindo os passos do Mestre Jesus. Aquilo que ele performou, então, foi profunda união com Jesus Cristo. Isso é o que vemos nesses homens que admiramos tanto. A união que foi performada por eles de maneira prática com nosso Senhor Jesus. Ele se dirige também na carta ao povo romano, o seu desejo de martírio. Ele ainda explica que não seja impedido de alcançar tal desejo, como vimos antes, né? Não me impeçais, perdoai, meus irmãos, perdoai-me, mas não queiras que eu morra, não queiras que eu morra, para que as pessoas compreendam, para deixar claro que a morte era essa vida, e a vida, na verdade, era a passagem para a vida eterna. Em suas palavras, Inácio aos Romanos, capítulo 4, escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro, caso vós não me impeçais de fazer. E eu vos suplico, palavras de Inácio, eu vos suplico que tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixem que eu seja pasto das feras, para que eu me apresente como trigo, para que ele seja concedido alcançar a Deus. Eu sou o trigo de Deus, ele falava com certeza, eu serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ele suplicai a Cristo por mim, para que eu, com esses meios, seja uma vítima oferecida a Deus. Eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo quando o mundo não vir mais o meu corpo. Acariciai, isso aqui é de uma extrema coragem, acariciai as feras que se tornem minha sepultura, e não deixai nada do meu corpo, para que depois de morto não pese a ninguém. Tamanho, isso é o desprendimento que um padre, sucessor do apóstolo de Jesus Cristo, esse é o desprendimento material que ele tinha. A vida de fato, a promessa de fato que está escrito em toda a Bíblia, não é um beneplácito material, não é uma possibilidade de interpretação para a vida financeira, com toda certeza absoluta, sem nenhuma margem de erro, a promessa da vida espiritual, a coroa dos justos, aquilo que termina em Apocalipse. Jamais a palavra em nenhum sentido poderá ser interpretada. Eu falo pela vida desses homens que foi perdida e na verdade ganhada. O nome desses homens que estamos aqui fazendo a leitura hoje, quase que 2000 anos depois, por esses nomes eu tenho que colocar aqui para vocês: nenhuma promessa financeira jamais será derrocada advinda da palavra da Bíblia. A promessa nunca será
algo financeiro. Não há uma promessa que é uma promessa só, uma promessa única. A coroa dos justos, a vida verdadeira. Não há uma só promessa na Bíblia para o cristão que não seja essa aqui, mas quiçá seja a cristandade, seja a santidade, em se tornarmos um melhores seres humanos em Cristo Jesus, mas que nunca, não existe uma palavra na Bíblia para você ter beneplácito financeiro. Podem escrever isso na minha tumba. Agora, arrumar uma tumba para me enterrar é que vai ser difícil. Isso aqui eu vou ler só mais uma vez. Isso aqui vai ser minha palavra final para vocês. Os irmãos, no entendimento dos santos padres da igreja, o martírio, ele comparava-se ao martírio do próprio Cristo. Aquilo era um ato de imitação e atualização por excelência. Santo Inácio, ele queria imitar o passo de Jesus. Ele estava fazendo uma profissão de fé e de fidelidade. Ele estava se conduzindo ao cárcere por vontade, certo? E a violência da sua morte, tamanha violência que foi sua morte, colocou ele em profunda união com Jesus. O próprio Eusébio de Cesareia, ao descrever a história eclesiástica, ele descreve os apóstolos, o martírio dos apóstolos, na ira de Nero contra os cristãos. Eusébio, quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações ímpias, uniu-se contra o culto de Deus do universo. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes e nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros parentes, quais inimigos particulares e públicos, eliminando-os por vários gêneros de morte. Conta-se que sob o seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma. E ali, igualmente, Pedro foi crucificado. E, sinceramente, eu não sei o que eu posso alcançar a história de Santo Inácio de Antioquia. Vou deixar com vocês uma das últimas palavras dele, que foi, novamente, esse trecho da carta aos Romanos. Não a de Paulo, mas a de Inácio, endereçado à comunidade dos romanos, em sua época, o ano 107, início do segundo século após Cristo. Escrevo a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus. Caso vós não me impeçais de fazê-lo, eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna alguma por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, para que eu me apresente como trigo me é concedido alcançar a Deus. Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ao contrário, acariciai as feras para que se tornem minha sepultura. E não deixem nada de meu corpo para que, depois de morto, eu não pese a ninguém. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo. Suplicai a Cristo por mim para que eu, com esses meios, seja vítima oferecida a Deus. Inácio de Antioquia, aos Romanos.